Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, continuando aqui no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 16, versos de 1 a 5, vamos ver o que Salomão nos ensina. Salomão nos ensina a planejar e entregar tudo nas mãos do Senhor. O homem mortal faz planos elaborados para a vida, mas é o Senhor quem tem a última palavra. O homem fica satisfeito com o que lhe parece bom, mas o que realmente é bom, só o Senhor pode avaliar. Entregue ao Senhor o comando do seu trabalho, e o que você planejou dará certo. O Senhor fez todas as coisas com um propósito, até mesmo perverso, mas para o julgamento. O Senhor não suporta a arrogância. Acredite, esses arrogantes terão o fim que merecem. É interessante vermos como Salomão trata nesse capítulo a questão do planejamento e como ele encara isso. Ele começa dizendo isso, né? O homem mortal, ele faz planos elaborados para a vida, mas é o Senhor quem tem a última palavra. É interessante pensarmos que algumas pessoas acreditam que o planejamento não é necessário. Alguns acreditam que planejar é não depender de Deus. Por isso, não planejam. Mas quem estuda planejamento, essas coisas, sempre diz que não planejar é planejar o fracasso. O que Salomão nos diz é o fundamental. Planeje e dependa de Deus, pois a última palavra é dele. Planejar não significa tirar Deus da jogada, tirar Deus do negócio. Planejar significa preparar os próximos passos, sabendo que eles só serão dados se Deus abençoar a jornada. Por isso, é fundamental planejarmos e por isso é fundamental caminharmos sempre na dependência de Deus. Caso contrário, nada disso vai dar certo. No verso 2, o homem fica satisfeito com o que lhe parece bom, mas só Deus sabe o que realmente é bom e só Ele pode avaliar. É interessante pensarmos que muitas vezes nós achamos que algumas coisas são certas e no final não são. Por esse motivo, é interessante pensarmos nisso, que nós podemos pensar que algumas coisas são certas, mas elas podem não ser. O profeta Jeremias, ele diz que enganoso é o coração em um órgão desesperadamente corrupto. Note que Jeremias diz que o coração não só é enganoso, como ele é desesperadamente corrupto. O que significa isso? Nós nos iludimos muitas vezes. Algumas vezes nós caminhamos por caminhos que são tortuosos, mas nós achamos que ele é certo. Por isso, nós devemos pedir a direção de Deus. Por isso, devemos perguntar a Deus. Por isso, devemos pedir o conselho de pessoas amigas que são nossos amigos e que são boas pessoas para não cairmos na enrascada do nosso coração. O verso 3, entregue ao Senhor o comando do seu trabalho e o que você planejou dará certo. A versão NVI da Bíblia, eu estou usando a versão A Mensagem, a versão NVI diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Entregue ao Senhor, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui está o segredo de tudo. Nós devemos consagrar, entregar ao Senhor tudo aquilo que nós fazemos. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Deus é tão bom que Ele não fica com nada. Ele nos devolve. Mas quando nós dependemos dele, quando nós colocamos na mão dele, aí sim, aquilo que nós planejamos, isso dará certo, isso será bem sucedido. Muitas vezes nós queremos dirigir as nossas vidas, muitas vezes nós temos arrogância de achar que nós podemos fazer todas as coisas, mas nós somos incapazes. Nós devemos entender que Deus é maior. Por isso, nós planejamos, por isso nós fazemos o nosso melhor, mas nós dependemos do Senhor. Ele diz ainda, o Senhor fez todas as coisas com um propósito, até mesmo os perversos para o julgamento.
Nada acontece por acaso na natureza. Tudo tem um propósito. Deus não criou nada por acaso. Einstein dizia que Deus não lança dados com o universo, porque todas as coisas que Deus criou têm um propósito. Muitas vezes a gente não sabe qual é o propósito, mas ele tem um propósito, porque Deus é esse Criador meticuloso que fez todas as coisas com um propósito. E o último verso, o verso 5, ele diz: Deus não suporta arrogância, e acredite, esses arrogantes terão o que merecem. Deus não suporta arrogância. Se tem uma coisa que Deus prefere, os humildes. Aos humildes, a esses Deus abençoa. O arrogante é alguém que é prepotente, que acha que pode fazer todas as coisas do seu jeito. Não pode, e Deus não abençoe. Por isso, planeje, mas planeje na dependência do Senhor. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.